Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoas de luz, pessoas do bem. Você sabe o que é lei complementar e lei ordinária? Você sabe quais os tributos que exigem lei complementar? Para essas indagações, confira aqui comigo. O Poder Legislativo Federal ele é exercido pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Entre as espécies normativas, nós temos a lei ordinária e a lei complementar. Essas duas espécies de leis, elas devem estar em consonância com a Constituição Federal, que é a lei máxima do Brasil. No entanto, lei ordinária e lei complementar, elas têm o mesmo status. O que isso quer dizer? A lei ordinária não é inferior à lei complementar, nem a lei complementar é inferior à lei ordinária. Quando nós vamos usar lei ordinária ou lei complementar? Muito simples. Devemos observar duas situações. A matéria, que se pretende criar a lei, que se pretende regulamentar, e o quórum de votação. Então, veja aqui. A lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa da aprovação de maioria simples da Câmara e do Senado. Já a matéria da lei ordinária, ela é a regra. Ou seja, toda matéria que não tiver ressalva será efetivada por meio de lei ordinária. Já a lei complementar, ela exige um quórum de aprovação por maioria absoluta. E a matéria dela será apenas as matérias que o legislador determinar expressamente a necessidade de lei complementar. Então, matérias reservadas à lei complementar não podem ser tratadas via lei ordinária. No mesmo sentido, também não caberá medida provisória para regular matéria reservada à lei complementar. Se o chefe aí do executivo editar uma medida provisória, ela obrigatoriamente terá que ser convertida em lei ordinária. Está aqui o artigo. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 3 do artigo 62 da Constituição Federal. Reservada à lei complementar. No mesmo sentido, essa regra aplica-se às leis delegadas. Está aqui o artigo. Não serão objeto de delegação matéria reservada à lei complementar. Transportando então para a nossa temática em questão, nós temos o seguinte. A regra tributária é: os tributos serão instituídos, revogados ou modificados via lei ordinária. Essa é a regra de ouro do direito tributário. Coloquei em amarelo aqui até para sintetizar este assunto. Então, os tributos serão instituídos, revogados e modificados por lei ordinária. Nunca esquecer isso. No entanto, nós temos exceções a esta regra. Quais são as exceções? As exceções são os tributos criados via lei complementar. Aqui nós colocamos uma cor laranja até para fixar. É uma cor que não combina aqui, né, com o preto, mas é proposital para fixar 4 exceções. Quais são elas? Os tributos: empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais,
contribuições sociais residuais. Estes tributos serão criados via lei complementar. Por quê? Porque a Constituição Federal determina de forma expressa: olha, esses tributos serão por lei complementar. O empréstimo compulsório, ele é um tributo criado exclusivamente pela União. Como o próprio nome já diz, é um empréstimo obrigatório, em que o contribuinte é obrigado a pagar ao governo federal determinada despesa, tendo em vista que o governo não consegue arcar sozinho. As hipóteses desse empréstimo compulsório são as seguintes: quando ocorrer aí uma despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Nessa primeira hipótese aqui, a criação se dará por lei complementar, que é o processo mais trabalhoso porque exige maioria absoluta, porém não se submeterá aos princípios da anterioridade e nem da anterioridade nonagesimal. E a segunda hipótese deste tributo é quando o governo federal fizer um investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Essa segunda hipótese se submete aos dois princípios, tanto ao da anterioridade nonagesimal quanto da anterioridade normal. Já o imposto sobre grandes fortunas também é um imposto de competência da União. Embora haja previsão dele na Constituição Federal, ele ainda não foi criado, portanto não há regulamentação. Esse imposto aqui não existe. Os impostos residuais são impostos que também não foram criados ainda. A Constituição prevê o seguinte: olha, existem esses impostos aqui, mas nada impede que novos impostos sejam criados. São os impostos residuais. Portanto, estes impostos também exigirão lei complementar. São também de competência da União. Por fim, as contribuições sociais residuais, que também são de competência da União, são instituídas por lei complementar. Além das fontes de custeio já previstas na Constituição, é possível a criação de novas fontes, no caso, com as contribuições sociais residuais. Terminamos o cotejo de lei complementar versus lei ordinária. Obrigado pela participação, bons estudos e valeu!